Oi, pessoal, bem-vindos aqui à nossa sequência. Hoje na terceira aula. Primeira aula a gente fez uma introdução, falou um pouco sobre cada coisa. Na segunda aula ali a gente aprendeu o que é o átomo, o que são íons, o modelo atômico, enfim. A gente trabalhou bastante sobre o átomo, né, de fato, as partes do átomo e tudo mais. E hoje a gente vai voltar então a falar das radiações, né? Que é a intenção aqui, a gente trabalhar mais o contexto das radiações, o que são radiações. Então vamos começar a falar sobre as radiações ionizantes. Nessa aula eu vou apresentar os raios-x, que é uma radiação ionizante bastante conhecida, né? Bastante difundida. A gente tem aí as radiografias, que é uma aplicação extremamente importante. Muita gente já ouviu falar o que é um raio-x, já tirou um raio-x, quebrou um braço, quebrou uma perna, um dedo, enfim, tirou um raio-x. Então, muita gente já sabe o que é um raio-x, já é familiar essa palavra, né? Então, a gente vai entender de fato o que é um raio-x, de onde o raio-x vem, o que um raio-x faz. Para essa aula, eu decidi fazer uma narrativa. Eu vou contar como foi a descoberta, né? Porque o raio-x ele é uma história muito diferente. A forma como ele foi, como a gente passou a conhecer esse fenômeno, é um marco na ciência, né? Então eu achei muito interessante a gente discutir isso, discutir um pouco de história da ciência, discutir a prática da ciência, né? O que é ciência, como essa ciência foi feita, como funciona isso. Então falar um pouco sobre isso que também a gente não costuma falar muito. Então, para falar sobre o raio-x, a gente tem que falar dessa pessoa, né? O Wilhelm Conrad Röntgen. Ele nasceu em 27 de março de 1845 em Lennep, na província do Reno, na atual Alemanha. Desde seu doutorado, desenvolveu alguns trabalhos de importância para a época, hoje esquecidos. Foi em 1895 quando realizou sua principal descoberta. Esse pesquisador, ele se atentava muito às medidas de calorimetria, que é uma coisa que a gente estuda também no ensino médio, vocês vão ver, quem ainda não viu, que é os coeficientes de calor, enfim, da troca de calor. Então ele estudava bastante essa área da termodinâmica, mas não foi nessa área que ele fez o nome dele. Ele fez o nome dele estudando os raios catódicos para a época, e na descoberta desse fenômeno. Existem poucas informações confiáveis sobre como Röntgen descobriu os novos raios, né? Se tem só os artigos originais e alguns livros, mas se tem muita história fantasiada sobre como aconteceu, então a informação nem sempre é verídica, a gente tem que pesquisar bastante antes de acreditar no que está vendo, mas a gente consegue encontrar como foi. Então, como isso aconteceu de fato, né? Ele observou pela primeira vez os raios-x em outubro em outubro ou novembro do ano de 1895. Tem uma entrevista que ele dá para um entrevistador, se eu não me engano, francês. Ele era alemão e os dois só conversaram, se eu não me engano, em inglês. Então foi uma entrevista meio estranha, por assim dizer, né? Nenhum dos seus dois estava na sua língua natal, né? Da forma como costumava se comunicar. Então foi uma entrevista diferente, mas é a principal fonte de informação confiável que a gente tem sobre essa descoberta. Ele respondeu para esse entrevistador em um determinado momento: eu estava trabalhando com um tubo de Crookes coberto por uma blindagem de papelão preto, um pedaço de papel com platino-cianeto de bário estava lá na mesa. Eu tinha passado uma corrente pelo tubo e notei uma linha preta peculiar no papel. Esse tubo de Crookes, que eu apresentei na primeira aula, né, que eu mostrei o que era esse tubo de Crookes, então aqui a gente vai falar um pouco mais sobre ele, é esse equipamento aqui. Esse equipamento da esquerda. Esse outro equipamento também é um tipo de tubo de Crookes, mas se tem que o que ele utilizava era esse daqui, ele estava sendo muito utilizado na época por conta dos raios catódicos e tudo mais, que era um outro fenômeno também bastante estudado. Röntgen, ele não se ateve às indagações, às análises teóricas sobre o que poderia ser essa linha preta que ele observou. Porque ele resolveu fazer de fato um estudo experimental. Então ele fez várias testagens, várias medidas, e ele foi guiado nesse estudo experimental. Ele não foi fazendo ao acaso, ele não foi fazendo de qualquer forma. Essa prática dele foi guiada por ideias de analogia. Então ele se baseou em outras radiações, ele imaginou aquela radiação, né? Ele viu aquele efeito que ele não esperava, aquela linha preta que ele não esperava no papel, e ele começou a investigar.
em analogia com outros fenômenos conhecidos. A gente tem a luz, que é visível, né, que era um fenômeno de radiação, se acreditava ser uma onda na época e tudo mais. Ele também comparou com a radiação ultravioleta e com os raios catódicos, que era o que eles mais discutiam na época. Ele percebeu que os três tipos de radiação, assim como o raio-x, eles eram produzidos quando o tubo de Crookes é ligado, então essa era uma igualdade. Ele produz um brilho no papel com platino cianeto de bário, assim como as demais. Ele produz sombra, ele caminha em linha reta, ou seja, aquela sombra que a gente vê, o raio-x também seria capaz de produzir, que é uma característica interessante, também é uma característica das demais radiações que ele comparou. Uma diferença fundamental para as demais radiações é que o raio-x ele era capaz de atravessar o vidro do tubo e o papelão que o envolve. Então, essa é uma... Aqui está escrito errado, aqui está escrito envolve. E essa foi uma característica fundamental para demarcar que era diferente de fato, porque se todas as características fossem iguais, ele não seria observável. Só foi observável por conta dessas diferenças na analogia que ele fez. E mais uma diferença é que ele produz efeitos a grandes distâncias. No caso, era 2 metros de distância da origem. E isso era uma igualdade para a luz visível e para a radiação ultravioleta, mas era uma diferença para os raios catódicos. Também era bastante estudado na época. Então aqui a gente teve um trabalho realmente de comparação entre esses dessas diversas radiações já conhecidas. E esses foram os resultados que Röntgen encontrou. Ele encontrou um total de 13, eu vou colocar 6 agora e depois mais 7. E eu vou apresentar eles porque o trabalho dele foi tão bem feito que os resultados que ele encontrou, a maioria, vale até hoje. Então, das características do raio-x que a gente precisa entender, a gente pode entender a partir do que encontrou esse pesquisador. O primeiro deles, eles eram produzidos em tubo de Crookes ou de Lennard, suficientemente evacuados, ligados a bobinas de indução. No caso, eles eram produzidos em tubos de vácuo, onde se aplicava ali uma tensão, uma diferença de potencial, né? Na DDP, também vai ser estudado no ensino médio, quando vocês vão lembrar disso, mas era uma descarga elétrica, basicamente, né? E esse raio-x era produzido ali. No 2, surgiam no vidro do tubo de descarga, na região que se tornava luminosa por efeito dos raios catódicos. Aqui houve uma confusão. Acreditavam que o raio-x podia ser produzido devido à luminosidade. A gente vai ver mais pra frente que isso não aconteceu. Mas o local de produção desses raios, Röntgen acertou. De fato, ele era produzido no vidro do tubo, onde ali ocorria essa luminosidade. Mas ela não tinha a ver com, de fato, o raio-x. Os raios-x eles se propagavam-se em linha reta. Eles eram invisíveis, então a olho nu a gente não poderia observar, né? Assim, diferente da radiação visível, por exemplo. 5. Podiam produzir luminescência em vários materiais que são fluorescentes sob efeito da radiação ultravioleta. Então aqui ele já começou a perceber uma característica semelhante, uma semelhança com a radiação ultravioleta, né? Que também era uma radiação na época que já era conhecida. 6. Atravessam grandes espessuras de materiais opacos à luz e às outras radiações conhecidas. Aqui é interessante a gente entender o significado de opacos, né? Opacos é quando uma radiação bate em algo e reflete. Então, é uma substância, é uma superfície que não é transparente, certo? Então, por exemplo, o vidro, que a gente consegue ver a luz que vem do lado de fora, é porque o vidro é transparente para a luz visível. E já no caso do raio-x, tem uma quantidade menor de material que é capaz de parar. Então ele atravessa coisas que a luz visível às vezes não atravessa. Mas isso vai ser desmistificado mais pra frente, porque às vezes parece que ultrapassa a parede, a gente consegue ver o que está do outro lado da parede, também não é assim que funciona, mas ele atravessa coisas que a luz não atravessa. Alguns materiais eram mais transparentes ao raio-x do que outros, e essa propriedade dependia principalmente da densidade. Aqui ele coloca a densidade como uma medida fundamental para se ele ultrapassa ou não. Então, corpos que são mais densos, são mais... a palavra correta é denso, né? Que possuem uma massa maior e um volume menor,
eles tendem a... Ele percebeu que eles tendem a conter melhor os raios-x, diferente de materiais que são menos densos. Eles eram capazes de afetar chapas fotográficas. Daqui nasce uma aplicação fundamental para a medicina. Desde a época isso já foi fundamental. Então, essa radiação ela afeta chapas fotográficas, ela excita a chapa e a chapa gera uma imagem. Sofriam reflexão irregular, isso também é uma característica interessante. Pareciam não sofrer refração no vidro e outros materiais testados, não podendo por isso ser concentrado por lentes. Aqui aparece uma série de eventos que ele não constatou, mas é legal da gente perceber que ele não colocou que não ocorria. Como o trabalho dele era experimental, ele não poderia garantir que aquilo não ocorria, ele colocou que parecia não ocorrer. A refração, mais pra frente, a difração e a polarização, a gente percebe que o raio-x de fato, como as demais ondas, sofre. Só que com a tecnologia da época, ele não foi possível de perceber. E isso é interessante que ele não colocou que não existia, que isso poderia ter gerado uma confusão. Falar, poxa, isso não acontece, então eles podem levar isso para um campo teórico e estudar de uma outra forma, tentar interpretar isso de uma outra forma. Como ele colocou que pareciam não ocorrer, então isso abre margem para que, talvez com uma tecnologia melhor, uma tecnologia mais aprimorada, isso fosse observado, e de fato foi. Então o trabalho do Röntgen, ele é legal da gente discutir por causa disso, ele tem várias características que são... ele fez um trabalho muito bem feito. Isso ninguém pode negar. Ele fez um trabalho muito bem feito na descoberta dos raios-x. Pareciam não sofrer deflexão ao passar perto de ímãs. Se havia deflexão, era muito pequena. Nesse caso, a gente posteriormente descobre que de fato não havia deflexão. Como a radiação é neutra, o raio-x ele não possui uma carga positiva ou negativa, então um ímã não é capaz de atrair essa radiação. Então ela de fato não sofre essa deflexão, né? Deflexão seria a mudança no caminho. Se a minha onda está se propagando nessa direção, ela mudaria de direção. Então ela poderia ir mais para cima ou mais para baixo, mas ela continuava reta. Esse é o conceito dessa descoberta. Pareceu não produzir fenômenos de difração em fendas. A difração vocês vão estudar um pouco mais pela frente, então eu não vou tratar muito aqui. E pareceu não sofrer polarização. Polarização vocês também vão estudar mais para frente, então eu não vou tratar muito aqui. Mas é legal de saber que foi observado assim e o raio-x ele sofre esse efeito. Então, tendo descoberto tudo isso, parte para um novo caminho, né? Ele tinha que divulgar essas características, essa radiação, e foi o que fez. Ele escreveu seu primeiro manuscrito sobre o tema em 28 de dezembro de 1895, que a gente percebe que foi ao longo de 2 meses, a gente pode colocar, de pesquisa, e ele já publicou algo fenomenal. Os raios-x eles foram alvos de muito sensacionalismo jornalístico, que alegavam possibilidades absurdas, como, por exemplo, ver através de parede. O pessoal achava que poderia ter óculos de raio-x, que ia possibilitar isso. Então houve no primeiro momento uma admiração, porque era muito legal você poder ver ali seu osso, você poder tirar uma chapa e ver por dentro como é a sua mão. Mas em um segundo momento, um temor pela perda da privacidade, né? Vai que uma pessoa passando na rua consegue olhar com óculos de raio-x para sua casa e ver o que você está fazendo dentro da sua casa, né? E esse sensacionalismo jornalístico, a maneira como isso foi trabalhada para o público em geral, gerou esse temor, né? Que é algo interessante de se entender também. Posteriormente à divulgação, a gente tem várias contribuições. Aqui, quem quiser pode pausar o vídeo, ver o que cada um desses cientistas contribuíram, mas é interessante aqui a gente discutir, a gente perceber que não foi só Röntgen que contribuiu com isso, né? Tiveram vários outros cientistas que deram contribuições importantíssimas para o contexto dos raios-x, né? O que é o raio-x? Röntgen descobriu que ele existia e algumas aplicações. Mas toda a comunidade científica trabalhou com isso. Então que a gente vê como a ciência ela é feita por várias pessoas, né? Diferentes. Não foi só Röntgen, um cientista sozinho, um gênio que descobriu. Ele era muito bom no que fazia, mas ele não sozinho descobriu. Ele recebeu a ajuda de toda uma comunidade, na época a comunidade cientista de ciência da Europa, né? Vários países que contribuíram com coisas fundamentais para o que a gente sabe hoje dos raios-x. Então a gente entra na natureza do raio-x. O que é um raio-x? Então tinha algumas hipóteses. Tinham essas 4 hipóteses.
a gente vai se atentar mais a duas delas. Poderia ser ondas eletromagnéticas transversais de pequeno comprimento de onda, semelhante à radiação ultravioleta. Então aqui a gente percebe que o raio-x ele podia ter um comportamento como se fosse uma radiação ultravioleta. Na época não se tinha certeza, mas por exemplo a luz, ondas de rádio. Então o raio-x estaria nessa ideia, só que com um comprimento de onda pequeno, com isso uma frequência muito grande. Ou eles poderiam ser ondas eletromagnéticas longitudinais, que é uma hipótese que foi a hipótese levantada pelo próprio Röntgen. E hoje a gente sabe que ela é equivocada. Então o Röntgen, mesmo sendo o descobridor do raio-x, né, a pessoa que primeiro percebeu que ele existia, ele chegou a uma conclusão equivocada. Ele chegou a algo que não correspondia à realidade. E isso foi sendo trabalhado por vários pesquisadores e ao longo do tempo a gente descobriu, né, que o raio-x não era essas ondas eletromagnéticas longitudinais, mas eram essas transversais de pequeno comprimento de onda. Tem essas duas outras, quem quiser pausar pode ler, mas são hipóteses que não foram tão trabalhadas, então não vou comentar tanto. Em seguida, né, tendo essas duas hipóteses, instaurou-se um debate a respeito da natureza dos raios-x. E dois cientistas, o da esquerda, que é Charles Glove Barkla, e o da direita, que é William Henry Bragg, que começaram essa discussão. O Barkla ele defendia que o comportamento era de uma radiação, ele classificou os raios como raio-x duro e raio-x mole. Essa classificação vai ser, até hoje é muito importante. E o Bragg, né, ele defendia um comportamento corpuscular. Ele foi guiado por analogias entre outros tipos de radiação, que era a alfa e a beta, que também vamos discutir em uma próxima aula. E ele defendia que esses raios eram neutros, e nisso ele estava certo. E só em 1912, então, veja, 1895 ele foi descoberto. Só em 1912 foi um experimento que trouxe uma solução melhor, né? Trouxe o que é esse raio, o que é o raio-x que foi descoberto, o que é que está causando tanto espanto na comunidade, né? Tanto movimento. Esse cientista, Max von Laue, foi capaz de solucionar o problema ao observar a difração dos raios-x causada por estruturas cristalinas. Laue chegou à conclusão de que para que ocorresse essa difração, deveriam existir raios-x de diferentes comprimentos de onda. Então aqui a gente já percebe que o raio-x ele vai se aproximando cada vez mais daquele comportamento mais próximo da luz, do ultravioleta. E a gente sabe hoje que existem duas formas de se produzir raio-x. A gente tem o raio-x de frenagem e o raio-x característico. Vou falar um pouco sobre cada um deles. O raio-x de frenagem, ele é produzido através do choque dos elétrons, né? Que os elétrons se chocam com a parede da ampola, e a segunda é a mudança do orbital, que seria o característico. Então a radiação emitida vai ser igual à variação da energia cinética do elétron antes do choque e depois do choque. Calma, vamos explicar o que é essa equação. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem, dentro da ampola, vários elétrons se locomovendo, né? Então, isso aqui é um elétron, ele está se locomovendo com essa velocidade. Com o tempo, a gente descobriu, né? Os cientistas da época, descobriu que de fato esses raios catódicos eram elétrons em movimento. Quando esses elétrons se chocam com a parede, a gente pode interpretar isso aqui da seguinte forma: a energia ela se conserva. Um elétron que se choca na parede, com essa parede aqui, ele vai perder energia. Então, todo corpo em movimento, ele tem uma quantidade de energia, que a gente chama de energia cinética. Isso vai ser estudado em mecânica, mas é interessante a gente saber. Então, sempre que existe uma locomoção, existe uma quantidade de energia ali, que é associada a esse movimento, né, esse translado. No elétron é a mesma coisa. Então, um elétron que está se movendo com uma velocidade extremamente alta, ele possui uma energia. Quando ele se choca, ele passa a se mover com uma velocidade um pouco mais baixa. E essa energia é um pouco menor. Mas, se a energia ela se conserva, então a energia inicial tem que ser igual à energia final. Então surge aqui um fato interessante. Essa energia
que é a diferença, né, da velocidade, da energia do elétron, antes do choque e depois do choque, é a energia que vai ser emitida. E essa emissão de energia, como a gente viu na primeira aula, é em forma de raio-x. Então, geralmente, com a velocidade que o elétron atinge, o que vai ser emitido vai ser radiação no comprimento de onda ali, na faixa do raio-x. Então, essa é uma forma de produzir raio-x. Como aqui é um vídeo, é difícil de eu saber se vocês entenderam ou não essas relações. Podem comentar aqui embaixo no vídeo se vocês entenderam. Quem não entendeu, eu posso comentar, explicar, tirar alguma dúvida. Porque eu entendo que isso aqui, para quem ainda não viu energia, não sabe o que é energia, pode ficar um pouco estranho. Mas se a gente se basear na conservação de energia, isso fica mais fácil de entender. Então, como visto anteriormente, caso o elétron perca toda a sua energia, a radiação emitida terá... Aí aqui é uma outra relação matemática também bastante interessante, tá? Eu vou explicar ela. A gente sabe que a energia, lá da primeira aula, ela pode ser escrita como a constante de Planck vezes a frequência. A velocidade de uma onda, no caso a velocidade da onda da luz, velocidade c, vai ser igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência. Substituindo essa relação nessa relação, a gente consegue encontrar o que vai chegar nessa equação. Quem não, se ficar meio estranho a passagem, assim, não se atentem muito a essa passagem, não acho tão interessante agora. É mais interessante a gente entender o que ela está dizendo para a gente. A velocidade da luz ela é um número constante. E a constante de Planck também, lógico, é um número constante. Então, o que a gente pode tirar dessa equação? Vamos supor que um elétron está se movendo nesse tubo e choca com a parede. E ele para. Nesse choque, ele perde toda a sua energia e perde toda a sua velocidade. Ele não tem mais movimento. A energia que vai ser emitida é a energia máxima. Porque é toda a energia que eu continha no meu elétron, né? Eu não vou passar a me locomover com uma outra velocidade. Então toda a energia que eu tinha foi emitida. Então é a minha energia máxima. Como está dividindo essa energia máxima, como é o maior número que eu posso ter, então inversamente proporcional, eu vou ter um comprimento de onda mínimo. E dessa equação eu consigo tirar que em uma ampola como essa daqui, que é muito utilizada no estudo dos raios-x, por exemplo, o comprimento de onda, a frequência e, consequentemente, a energia que a minha radiação vai carregar, ela é diretamente proporcional à tensão que eu aplico, porque a tensão é a energia que eu vou dar para o meu elétron. Então, eu espero que isso tenha ficado compreensível, mas o interessante aqui é notar que a energia que vai ser emitida, ela depende da energia que eu coloco ali. Então a gente percebe de novo a conservação da energia. É extremamente importante no contexto do raio-x a gente sempre pensar em conservação de energia. E o que é o raio-x, né? Que é essa energia em movimento. Então, próximo slide. A outra forma de produzir raio-x, que também é legal da gente notar, é através do raio-x característico. Ele foi descoberto por Barkla em 1917. E a produção de raio-x característico está ligada à natureza do material. Então, por exemplo, nessa condição, nos raios-x de frenagem, dependendo do material que eu tenho aqui, isso não vai mudar no raio-x que eu produzo. Vai continuar sendo o mesmo. O material dessa superfície não interfere. Já no raio-x característico, o material interfere. E a gente vai entender por quê. O modelo de Bohr, que eu tanto falei naquela segunda aula, que era importante para a gente se atentar, consegue explicar isso com uma certa precisão. Vamos supor que tem uma radiação, um elétron que se move em uma ampola. Esse elétron ele é capaz de arrancar um elétron dessa camada do átomo, né? O átomo ele tem certos orbitais, aqui a gente tem o núcleo central, os orbitais, consequentemente, né, que vai crescendo. Se esse elétron consegue emitir, né, se esse choque, ele consegue transferir essa energia e esse elétron sai voando do átomo, esse átomo perdeu esse elétron,
esse átomo ele vai ficar instável. O átomo ele só é estável, ele só está no seu estado de energia, de total energia, seu estado ali de natureza, que ele não muda, seu estado mais fundamental, quando ele tem completo os seus orbitais. Se ele perde um elétron do seu orbital mais interno, ele fica instável, ele precisa preencher aquilo ali para se manter. E o que acontece após a emissão? Um elétron, ele vai de uma outra camada, ele desce para a camada de onde foi retirada esse elétron, né? Então esse elétron vai ser emitido da camada K. A gente pode ter que o elétron da camada L desce para a camada K, ou que um elétron da camada M, por exemplo, desce para a camada K. Nessa descida, a energia, a diferença de energia é a energia emitida em forma de raio-x. Como a energia dessa camada é maior, a energia da camada L ou da camada M é maior que a da camada K, essa diferença vai ser emitida de maneira, né, na forma de raio-x. Isso é muito legal a gente notar também nas radiações. Uma contribuição extremamente interessante, aqui a gente começa a caminhar para o final da aula, é a contribuição de um físico que chamava Henry Gwyn Jeffreys Moseley. Ele tem uma história interessante, quem puder pesquisar sobre ele, pesquisa. Ele era uma pessoa extraordinária, assim, diferente do seu contexto, mas ele teve um fim trágico, ele foi obrigado a ir para a guerra e acabou morrendo na guerra. Enfim, foi um prodígio perdido, porque a contribuição que ele deu, muitos não deram. Enfim, ele era uma pessoa extremamente diferente. Ele examinou os espectros da série de elementos, desde o cálcio até o zinco. Lembra que eu falei que depende, nessa emissão de raio-x, depende do meu material. Ele fez isso. Ele foi estudando essa emissão de raio-x de vários elementos diferentes. E ele concluiu que existiam 92 elementos e mais 14 nas chamadas terras raras, prevendo a existência de 4 elementos até então desconhecidos. Isso aqui é uma descoberta, assim, isso aqui demarca um fato científico incrível. Uma pessoa que conseguiu, através de um estudo de elementos já existentes, ele conseguiu prever quantos elementos existiam, além de prever que alguns elementos seriam descobertos. Então ele conseguiu prever a existência de matéria, que posteriormente foi de fato descoberta. Então essa contribuição, ela se mostrou extremamente interessante, extremamente, assim, mexeu com a comunidade científica. E, para finalizar, a gente tem a importância dos raios-x, né? É difícil encontrar nos dias de hoje quem não tenha ouvido falar das placas de raio-x ou dos efeitos dessa radiação, né? Que a gente pode falar, tipo, a gente não pode fazer muito exame de raio-x porque faz mal, ou eu quebrei meu braço, ou quebrei um osso, precisei tirar um raio-x, ou pessoa que trabalha com isso, né? Então hoje em dia está muito difundido isso. E isso é muito ligado a tudo isso que eu apresentei nessa aula. Então, tipo, é muito importante a gente entender a natureza do raio-x para a gente saber com o que a gente está lidando. Quando a gente precisa fazer ali um exame, a gente entende como aquilo ali está interagindo, como aquilo ali está sendo feito. E isso é uma das coisas mais legais da física, você entender como de fato está sendo produzido, como a natureza funciona, enfim. E da importância, eles são muito utilizados na medicina e na indústria, através de radiografias. E na indústria, como eu falei também, tem as gamagrafias, que são feitas em placas de metais ou em outras... geralmente em placas de metais, para se encontrar rachadura ou algumas imperfeições. Bom, por essa aula era essa, eu espero não ter me estendido muito. Se ficou alguma dúvida, por favor comentem, tirem essa dúvida, eu vou repetir isso toda a aula, porque é um conteúdo diferente, é algo que a gente não costuma ver muito, então com certeza vão surgir várias dúvidas, né? Para quem assistiu até o final e entendeu a mensagem, o que eu quis dizer, vai perceber. Se tiver alguma dúvida relacionada também à história da ciência que eu apresentei nessa aula, pode perguntar. É extremamente interessante e importante a gente discutir isso também, como a física foi feita, né? A gente fica muito, às vezes, naquela matemática que muitos não gostam, que também é importante, mas e esquece um pouco desse fato. Então eu estou tentando trazer para vocês um pouco disso, né? Espero que tenha sido legal a aula. Essa aula é só, e a gente se vê numa próxima.
Obrigado a todo mundo. Tirem dúvidas. E é isso. Até mais.